queridos, meu nome é Maria e eu ensino a Bíblia. O tema de hoje é arrebatamento, a parte 1. Nós iniciaremos em 1 Tessalonicenses 5:2, o dia do Senhor. O que o dia do Senhor representa para a igreja? Mas antes de nós iniciarmos, deixe seu joinha na parte de baixo do vídeo para que esse conteúdo possa ser entendido como relevante. Ele vai falar que o dia do Senhor realmente virá como ladrão de noite. O que é isso? É repentinamente, de repente, sem ninguém esperar. Então, ele está falando de quê? Está falando do arrebatamento. E veja que já em seguida vem a tribulação, onde ele está dizendo que será a repentina destruição, que ninguém vai escapar, os que ficarem aqui na terra. E ele vai seguir falando em 1 Tessalonicenses 5, 8, 9. Deus não nos destinou para a ira. Eu vou fazer uma pausa. A ira de Deus será a tribulação. Então a igreja não está na agenda de Deus para a tribulação. Não está inclusa na tribulação. Porque Deus não tem esse destino para os salvos. Veja que ele segue falando, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Os salvos em Jesus Cristo estarão seguros da ira vindoura. E também ele segue falando que a tribulação, o princípio da tribulação, será de grande apostasia. As pessoas não vão conseguir crer, elas vão renegar, elas vão abandonar, renunciar à fé. Então, vai ser um tempo muito difícil para quem ficar aqui na terra. Mas no meio da tribulação, em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, ele vai falar o que vai acontecer. Da mesma maneira, nós vamos encontrar em Mateus 24, 15, Jesus falando do iníquo, como ele se revelará no lugar santo. E veja que diz o texto: seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha só, ele vai se declarar o iníquo quando atingir os 3 anos e meio, quando ele tiver conquistado a confiança. Nós vamos ver para frente, os textos vão relatando isso. Em 2 Tessalonicenses 2,6, o tempo. Então ele fala, sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que é isso? O tempo está com Deus, e Deus é dono do tempo. Logo, somente Deus e o tempo é que tem total controle de tudo que está acontecendo, inclusive do anticristo. No meio da tribulação, acontecendo essa revelação, nós vamos ver, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ele está falando da segunda vinda do Senhor. Como será que Jesus irá exterminar o iníquo? Na sua segunda vinda, será desta maneira. E daí ele continua falando em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem. Eu vou fazer uma pausa no texto. A palavra injustiça cabe para a igreja? A igreja é justa. Os que perecem, a igreja perece? Não, a igreja é salva em Jesus Cristo. Veja que a tribulação não é para os filhos de Deus. E ele vai seguir falando, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então é para os não
salvos. A tribulação, a ira de Deus é para os não salvos. E daí ele segue falando, eles serão todos julgados quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Mais uma vez ele frisa a injustiça. Porque Deus já fez justiça na igreja, nos filhos de Deus. Veja, segundo Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, quem? O Senhor Jesus. Deus o fez pecado por nós. Quem? Os que creem, para que nele, em Jesus Cristo, os que creem, fôssemos feitos justiça de Deus. A igreja, ela é a justiça de Deus na terra. Como que Deus vai colocar a justiça dele com a injustiça e trazer o juízo e trazer a sua ira sobre a terra? Não tem como. Não está na agenda de Deus os justos perecerem. Não está na agenda de Deus trazer o juízo, a sua ira sobre a própria justiça de Deus, que é a igreja. Veja quão importante é conhecermos quem somos em Cristo Jesus. É muito importante. Agora, nós vamos ver que ele dá continuidade dizendo, lá nós vamos ver no 1 Tessalonicenses 4:16, o texto para nós encerrarmos. Veja quão glorioso é o cuidado que Deus e Jesus têm com a sua igreja. Ele fala, o Senhor mesmo, quem? O Senhor Jesus. Lá no 1 Tessalonicenses 4:16. Ele vai dizer o Senhor Jesus, ele mesmo. Dada a palavra de ordem. Veja que Deus vai dar uma palavra de ordem. Ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Essa trombeta que vai ressoar não é a trombeta do juízo, que tem lá em Apocalipse 8. Que são várias trombetas que vão ressoar para os juízos na tribulação. Essa trombeta, ela ressoará para arrebanhar, para pegar, para raptar, para buscar, reunir a igreja. Então é diferente. E ele continua dizendo no texto, então descerá dos céus o próprio Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E os mortos em Cristo, eles irão ressuscitar primeiro no corpo glorioso. E depois os vivos, os que estão na terra, os que não morreram ainda. E aí, nos ares, nas nuvens. Então Jesus não pisará na terra. Ele ficará nos ares para buscar a igreja, os filhos de Deus. E assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Então, há uma segurança, há uma proteção para os filhos, para a igreja. E a igreja, ela estará guardada da ira vindoura. Ela estará protegida da ira vindoura. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Até a próxima aula. Um grande abraço.